Dentro do tema Revelações na série No Zero de Vídeo, nós vamos conversar agora com Bosco Viegas, tarólogo, numerólogo, autor de 2 livros sobre numerologia e um homem muito enfronhado nos mistérios da vida, nos planos da inteligência que não são os mais comuns. Eu vou conversar com o Bosco sobre a verdadeira natureza de Cristo. Bosco, Jesus Cristo está no auge da moda. E no plano do trabalho dos pastores pentecostais, há uma coisa muito tocante, interessante, é que no discurso deles dá a impressão de que só Jesus Cristo sabe das coisas. Dentro dessa ânsia do ser humano de descobrir do que se trata, quem somos, de onde estamos vindo, o que estamos fazendo aqui, o que é transmitido para uma grande massa é que só Jesus Cristo sabe das coisas, ninguém mais sabe mais nada. O que é que você acha disso? Eu acho que estão errados. Buda também sabia, Maomé também sabia, e nós sabemos, só que a gente esqueceu e tem que lembrar isso. O trabalho justamente do Yeshua HaNashiri bin Miriam Bar Yosef, que é como ele é conhecido dentro da Kabbalah e dentro do judaísmo, foi também fazer essa lembrança voltar. Tá? Ele é um iniciado, um avatar, um adepto, ele passou por um processo de estudos, ele não veio perfeito, como ninguém vem. Nós, na Kabbalah nós acreditamos na reencarnação, ele passou por processos reencarnatórios e nessa última encarnação dele, que ele veio como Yeshua ou Jesus, ele então estava apto a trabalhar o seu Cristo interno, mas todo mundo tem o seu Cristo interno, você tem, eu tenho. Na Índia, em vez de chamar Cristo, nós chamamos Buda, é a mesma coisa, que a palavra Buda e Cristo significam a mesma coisa, é o poder interno. Hoje em dia, inclusive, nós estamos usando uma linguagem até mais moderna, tirando um pouco o misticismo de cima, poder interno, eu superior, eu cósmico. Para que as pessoas, inclusive, que não acreditam em Deus, as pessoas que não são místicas, possam entender que esse poder existe. Então, eu acho que realmente, se eles dizem que o Cristo salva, ele está servindo ao Cristo interior nosso. Porque quando Jesus falou, ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, ele estava se referindo que ninguém vai outra vez ao começo, ao princípio de tudo, se não passar primeiro pelo crivo interno do poder interno de cada um de nós. Ele falava a palavra Cristo porque Jesus falava grego. Se ele estivesse na ilha, usar o termo Buda, porque o próprio Siddhartha Gautama falava que nós tínhamos que trabalhar o nosso Nirvana, o nosso Budato interior. Então, Cristo como Buda são palavras que se referem a um estado de consciência. Exatamente. Um nível de iluminação. Isso. Digamos que o ascensionado, aquele que já atingiu o último plano, que no tarô é representado pela carta 21. O louco de Deus, como Francisco de Assis, que foi outro grande avatar, foi chamado. O Jesus Cristo, ele se referiu ao povo da época, porque ele pode ser chamado de um avatar também. Exato. Então, o avatar, ele desenvolve uma linguagem, se comunica uma linguagem que é referenciada ao estado de consciência do povo no meio do qual ele se coloca. Exatamente. Né? O Jesus Cristo trabalhou nessa direção. Agora, você acha que a linguagem de Cristo, nesses 2 milênios que se passaram desde que ele esteve na face da Terra, você diria que ela foi deturpada, que ela foi bem compreendida? Onde é que ela conservou a sua fidelidade e a sua eficiência como linguagem? E onde é que ela se perdeu ou foi perdida? Ele, quando falou, ele falou uma linguagem universal, que o homem que atinge o plano que ele atingiu é um homem de todos os tempos. Tá? Acontece que, não se esqueça de que ele era oriental, o Jesus homem. Então ele tinha que passar uma linguagem dentro do processo oriental. O oriental ele gosta de contar histórias, daí as parábolas. Então, essa parábola, com o correr do tempo, ou ela foi mal interpretada porque não se sabia como os orientais passam a coisa, ou ela foi deturpada de propósito. Eu acredito que aí trabalharam as duas coisas. Em algum ponto, realmente a coisa foi mal entendida, porque depois a doutrina de Jesus caiu na mão de ocidentais. Eles perderam contato totalmente com a orientalidade da coisa, entende? Tanto que você vê que a igreja grega, que foi muito mais oriental, ficou muito mais ligada ao processo oriental, ela traz coisas muito mais autênticas que a igreja latina, que ficou mais ocidental. Agora, a linguagem é universal. Houve uma deturpação, isso todos nós sabemos que houve, tá? Até a própria igreja depois tentou consertar algumas deturpações, né? Nós sabemos muito bem que muito santo aí andou caçado, e está caçado até hoje, mas agora a coisa é um pouco tarde, porque já houve um segmento. Aqueles que realmente conhecem dentro de uma outra visão, aqueles que se conscientizam e passam a ver dentro de uma outra visão, sabe que existe a deturpação, então passa a não dar bola para a deturpação e pegar a coisa autêntica, a coisa verdadeira. Então você vai descobrir que realmente a linguagem é universal, moderna, porque o universal é moderno em todos os tempos. Ele falava ele falava principalmente centralizando o poder do homem dentro do próprio ser humano, porque nós somos a finalidade da criação.
Então nós somos os herdeiros da criação. É como se você fosse, a humanidade fosse aquele aluno que estuda, o pai paga a universidade, a finalidade que o pai tem é que o filho se forme, que o filho se torne praticamente à altura dele, do pai. É o caso da divindade, do Criador em relação a nós, entende? Infelizmente, quando as religiões apareceram, elas colocaram, digamos que é como se o rapaz estivesse do lado dele, uma babá. A babá fica tomando conta, nós não precisamos de babá. Tá? Nós temos uma ligação direta com a divindade, porque a divindade está dentro de nós. Aliás, a frase do Cristo foi muito clara, do Jesus, que Jesus recebia o Cristo, né? Recebia a iniciação dentro dele. Ele disse que no futuro não haverá praticamente uma religião, mas se adorará a Deus em verdade. A verdade é a própria coisa em si. E depois ele se referia também muito a uma coisa que é muito tocante, isso de pouca gente entendeu, que quando os saduceus que não acreditavam na vida eterna, era uma seita judaica muito materialista, era o viver o hoje porque amanhã acabou, se viraram para ele e perguntaram assim, afinal de contas, onde está esse reino? É aqui? Porque se fosse aqui, você pode se eleger como Messias, rei. Ele falou, não, o reino de Deus está dentro de vós. A frase é muito clara. Depois tiraram esse reino de Deus e colocaram alhures, botaram com anjinhos dourados, aquelas coisas todas, que nós sabemos que é muito bonito na fase barroca, mas não é a verdade. E hoje em dia a humanidade quer a coisa em si, quer a coisa verdadeira, quer a coisa certa. E realmente esse poder divino está em todos os homens, está inclusive até no esquimó que nunca vai ouvir falar em Jesus, que vive lá naquelas brenhas geladas, mas ele pode ser um homem perfeito se ele entender que dentro dele existe uma força e ele pode reconhecer essa divindade através dessa força. Ou pode até ser um ateu, contanto que ele saiba trabalhar esse poder interno dele. Você disse uma palavra, usou uma expressão que me faz cogitar se não há, no que você está dizendo, um certo saudosismo. Vou te explicar. Quando você disse que a linguagem de Cristo caiu na mão de ocidentais. Ou será que ele veio justamente para isso? Porque ele trabalhou na periferia do Império Romano, e a gente sabe que o Império Romano é que historicamente fez a ligação do Oriente com o Ocidente, né? E há quem diga que a máxima ex oriente lux está sendo substituída dentro do programa evolucional por ex occidente lux. O que você pensa disso? Eu penso que os ocidentais que receberam naquela época deviam ter dado uma interpretação um pouco mais séria à coisa, mas infelizmente a mensagem de Jesus caiu no momento em que houve a queda do Império Romano. Nós sabemos da história toda. Estava havendo uma transmutação muito grande religiosa porque os romanos não acreditavam mais nas divindades pagãs. As divindades haviam caído na comicidade, haviam caído no desprezo. Então, de repente, vem um homem totalmente oriental que é Jesus, falando uma linguagem oriental. Tudo bem, como eu falei no fundo, a linguagem é universal. Se ele tivesse se dado ao trabalho de trabalhar o que havia por trás daquela universalidade ou daquela orientalidade para descobrir a universalidade, mas não, houve uma acomodação. Porque nós sabemos que logo depois fundou-se uma religião com o nome de cristianismo, coisa que Jesus nunca pregou. Jesus foi um judeu evoluído. Ele não era nem tão judeu, ele não era tão chegado, não era tão ortodoxo como se pensa. Ele era um judeu evoluído, ele era da seita nazorita, uma seita dentro da seita essênia, né? Uma subseita essênia. Então, o que aconteceu é que eles colocaram num processo de quase que político a figura de Jesus. Logo depois aquilo virou religião e Constantino, que nem cristão era, você sabe que Constantino se converteu antes de morrer. A mãe é que era cristã, né? A mãe que seguia a doutrina que estava nascendo. Quando tornou o cristianismo uma religião oficial, aquilo foi como se ele dissesse assim, isso aqui agora é um partido religioso. Então foi um corre-corre para colocar o Jesus não mais como um ser enviado, como antigamente ele era chamado, mas o próprio Deus, a própria figura de Deus manifestada. Então foram praticamente 4 séculos de discussão para saber se ele era o homoousios ou homoousios, ou seja, se ele era igual a Deus, se ele era o próprio Deus, aquela confusão toda que nós sabemos até o famoso concílio de Nicéia, né? Que foi o golpe de Estado religioso. A partir de agora em diante o credo é esse. E foi aí que realmente se formou o processo, que eu acho que aí começou o erro. Aí o ocidental devia ter aceito a mensagem e pegou a universalidade, mas não, ele se pegou a coisa política. Então ele esqueceu a universalidade da frase, ele se pegou a coisa repetida. E nós temos o que é hoje um cristianismo todo dividido, que não é a verdadeira mensagem dele. Onde a religião se casou com o Estado, né? Foi a partir daí. Exatamente. Você falou nos essênios, fale um pouco da história dos essênios para situar a figura de Cristo dentro desse quadro. Eu vou ter que dar uma recuada. Moisés, quando... nós sabemos que o monoteísmo judeu praticamente começou em Abraão, mas foi Moisés que praticamente codificou esse monoteísmo. Quando Moisés codificou esse monoteísmo, note bem, Moisés lidou 40 anos com 72 tribos, que depois ele transformou em 12 tribos, que eram as 12 tribos calcadas em cima dos 12 signos do zodíaco. Então, o que aconteceu?
esse Deus que ele passou, naquele momento o povo hebreu estava engatinhando. E você, quando lida com criança, você tem que passar umas certas histórias, uns certos medos à criança para que a criança te obedeça. Então, foi passado um Deus ciumento, um Deus zeloso, um Deus que não queria que o povo adorasse outro Deus ou ele castigaria, um Deus praticamente quase que tribal. Mais tarde, quando a coisa ficou mais perfeita, mais codificada dentro do sacerdócio, a criação do templo, apareceu uma figura chamada Hillel. E Hillel, ele veio com a missão de mostrar que Yahvé, que depois se tornou Jeová, que ao pé da letra seria o eu sou o que sou, porque o verdadeiro nome da divindade dentro do judaísmo é Errad, aquele que não tem nem começo, nem princípio, nem fim. Depois ele se torna sou, quando ele se torna relativo, o Criador. E finalmente o eu sou, quando começa a ação da criação, e o eu sou o que sou, que é o ser dentro do homem. Que essa que é a revelação que Moisés teve no Sinai. Então o que aconteceu? Aconteceu que a divindade, Hillel tentou mostrar a divindade que realmente ele era, a divindade universal, não um Deus tribal, não um Deus de rancores nem de inveja, mas um Deus de amor. E a partir de Hillel, então, criou-se um grupo que chamavam-se os Essaias. Aquele que seria mais tarde, hoje em dia nós temos o Hassídicos, praticamente uma continuação disso. São os devotos, aqueles que seguem a Devekut, a devoção, que seria no indiano correspondente a Bhakti, o amor divino. E com o correr do tempo, essa seita aumentou, essa seita cresceu, eles faziam meditação, eles viviam retirados dos grandes centros, havia um grupo deles que aceitavam mulheres, outros não, e começaram também a haver pequenas seitas dentro. Uma dessas seitas foram as seitas dos nazoritas, que eram aqueles que não cortavam o cabelo e aqueles que achavam que tudo que eles aprendiam não era para ser guardado e ficar dentro dos conventos essênios, mas que tinha que ir para a rua, tinha que ser passado. E foi o caso de Jesus. Jesus era um nazorita e não um nazareno. Ele não nasceu em Nazaré, ele era um nazorita. Ele deve ter nascido sim em Cafarnaum, e essa é a grande verdade. E deve ter sido registrado em Betlém, porque Betlém, naquela época, era o lugar em que o governo romano tinha colocado uma espécie assim de posto do governo. E lá as pessoas tinham que ir lá então para se registrarem. Ou então, segundo os próprios rabinos sabem, há uma pesquisa sobre isso, ele teria de nascer em uma gruta essênia em Betlém. E qual era a característica dessa seita que ele pertenceu, esse ramo da seita essênia? Uma entrega total à divindade, um trabalho total da sua força interior e tentar mostrar aos homens que o Deus Pai e o Deus Mãe também, porque Jesus sabia muito bem que a parte feminina de Deus dentro do judaísmo é a Shekinah, é a luz divina, que depois foi deturpada com o nome de Espírito Santo, embora o nome seja masculino, a figura que representa é feminina, a pomba, a baticol, não é um pombo, é uma pomba. Porque, embora o judeu tivesse um certo receio de falar a palavra feminina junto com Deus, porque o Deus de Israel dá a impressão que é um Deus machista, mas não é um Deus neutro, mas ele tem o seu lado feminino, a Rokhmah, a sabedoria, a Shekinah, a luz divina, que nós sabemos que toda a criação é dual, não pode ser uma coisa primária, mas tem que haver o dual junto com o primário. Então Jesus passava isso através do amor divino, e esse que realmente foi a doutrina dele. Claro que ele nasceu e apareceu numa época que havia um choque de várias doutrinas. Sabe-se que hoje em dia havia, naquela época de Jesus, perto de mais 230 seitas hebraicas. Elas se reuniam dentro do grande templo, discutiam, brigavam entre elas. As mais fortes eram dos fariseus, que eram uma espécie assim de judeus ortodoxos, zelosos, e os saduceus, que eram totalmente materialistas. Olha o choque, 880. E de repente aparece uma seita neutra, que não é nem tão ortodoxa, mas também não é material. E essa seita, que eram os essênios, tem como figura principal, embora ele pertencesse a uma subseita essênia, a figura de Jesus. E a própria figura do Batista, que não era primo de Jesus, mas foi um grande mestre essênio, e é o Canaã, o Ioná. Aquele período que Jesus, segundo o Evangelho, passou recolhido, ele esteve entre os essênios o tempo todo? Não só teve entre os essênios, como viajou. Nós sabemos hoje em dia que as colônias judias naquela época eram muito grandes. Encontravam-se na Pérsia, que é hoje o atual Irã, e principalmente na Índia. Eu, inclusive, passei um Kippur na Índia com judeus chineses e indianos. Então, Jesus viajou para todos esses lugares, porque eram lugares, inclusive, de informação, eram lugares digamos, de foco, de iniciação. E você tem uma prova contundente disso na visita que ele recebe de 3 iniciados, que depois, mais tarde, foram chamados de 3 reis magos. Não são 3 reis magos. Na verdade, são 4, porque estavam ligados aos 4 elementos. Só que o terceiro iniciado estava dentro da gruta essênia. O terceiro iniciado que deu a parte terra para ele, porque ali os 3 iniciados representavam os 4 elementos. Um doou o ouro, o outro doou o incenso, o outro doou a mirra, ou seja, fogo, ar, água. E quem doou a terra? O próprio pai dele, José, que era também um iniciado.
A própria palavra diz o carpinteiro, mas não o carpinteiro que serrava madeira, porque nunca ninguém representou José com um serrote na mão, mas sim com um cajado, com um lírio enrolado. Por quê? Porque José era o grande essênio, o grande iniciado, o grande maçom do templo, aquele que tinha a ordem da flor de lis. Essa é a verdadeira história. E foi quem doou o corpo a Jesus. Ou seja, foi o pai verdadeiro. Fez o corpo, a coisa material, quem doou a terra. Então, esses 4 iniciados, primeiro foram os encarregados da própria iniciação de Jesus. O primeiro foi o próprio pai. Depois o pai desencarna muito cedo. Nós sabemos que Jesus desaparece, ele vai ao encontro dessas escolas iniciáticas, da qual ele recebeu a visita. E a grande iniciadora final de Jesus, que embora o Evangelho não deixe transparecer muito, mas os próprios padres, depois, com o respeito que tem a ela, mostraram isso, é a própria Miriam, a mãe, que era também uma essênia. Jesus tinha irmãos carnais? Carnais teve, porque José, quando casou com Maria, ele era viúvo. E, pasme, ele tinha um irmão gêmeo. É mesmo? Sim. Como é que você sabe disso? Porque os rabinos sabem a verdadeira história de Jesus. Você, para saber a história de um japonês, você tem que estar no meio dos sacerdotes japoneses que sabem o que acontece no Japão. É o caso de Jesus com os rabinos. Sempre souberam, foram proibidos de falar, foram perseguidos para não poder falar a verdade. Mas, se você for um pouco policial, você nota isso no próprio Evangelho. Você sabe que o Evangelho sofreu muita tesourada. Mas muitas dessas tesouradas deixou fiapinhos. E existem 3 fiapinhos que mostram bem essa ligação do irmão gêmeo. Primeiro fiapo, que é fortíssimo, São Tomé. Não existe a palavra Tomé como homem entre os hebraicos. A palavra Tomé significa tome, gêmeos. Tanto que havia o jogo do Urim e do Tumim. Tumim é o plural de tome, ou seja, as pedras iguais, as pedras gêmeas. Então foi criado um São Gêmeo, que não existe essa palavra. Segundo, naquele momento em que Judas leva os soldados para prenderem Jesus, que não foi uma traição, se depois quiser me perguntar isso mais tarde eu te explico, ele fala assim, aquele que eu beijar, aquele é Jesus de Nazaré. Ora, os soldados romanos e os soldados do templo estavam rotos de saber que os essênios, quando se encontravam, se beijavam entre eles. Era um costume de fraternidade. Então, não havia necessidade do Judas dizer que ia beijar Jesus. Se ele disse que ia beijar Jesus, é porque, sendo que era a 6ª hora, ou seja, já entrado na noite, 7, 8 horas, porque Jesus tinha acabado de fazer o Seder, que é aquele banquete pascal que os judeus fazem no Pêssar, já era escuro. Se no dia 2 gêmeos podem enganar, imagina de noite. E todos eles cobertos com aquela roupa de branco como ele se vestiu. Então os soldados podiam prender o irmão gêmeo. Então ele falou, aquele que eu beijar, aquele sim, é Jesus de Nazaré. E a terceira mostra, que é uma coisa muito clara, é quando Jesus se materializa, faz a projeção astral dele, o corpo etérico dele, e aparece para os discípulos na famosa cena do cenáculo, da paz seja convosco, né? A única pessoa que toca nele, que ele deixa tocar, é justamente a única pessoa que tem a mesma vibração dele, ou seja, o irmão Tomé, que seria no caso quem? Judas Tadeu, que é o famoso primo irmão de Jesus, que os padres dão um favor tão grande a ele, que é o santo mais adorado, é o santo que mais tem igrejas. Por que não dão tanta igreja a São Pedro ou São João Evangelista? Mas você, em qualquer lugar católico que vá, tem sempre uma igreja de São Judas Tadeu, que realmente era o irmão gêmeo. Olha, é uma tradição oriental que foi repassada para nós através da eubiose, foi onde eu tive conhecimento disso, que Jesus tinha sim um gêmeo, mas não seria um irmão, mas um turco. O turco, nessa tradição, é um ser criado porque ele tem capacidade para isso. Estou explicando mais para o espectador, que talvez não saiba, embora muitos certamente o saberão, e que é um duplo, né? Criado por um ser que tem potencial, capacidade e direito para isso, né? Então, Jesus teria criado esse turco, que se chama Krivatsa, sabe-se o nome dele. E Krivatsa é que, segundo essa tradição, morreu na cruz, em lugar do próprio Jesus. Seria o mesmo gêmeo ou não? Não. Eu vou te explicar isso dentro da Cabala, tá? Rapidinho. Nós sabemos disso também. Nós sabemos, inclusive, que quando você tem um irmão gêmeo, é muito mais fácil de você criar um ser nesse sentido. Tanto é verdade que nós vemos isso na própria Umbanda. Cosme, Damião e Dom. Cosmos, Daimon e Um, ou seja, a energia que vibra de 2 irmãos gêmeos. Ora, o próprio irmão de Jesus também era o iniciado. Então, eles criaram realmente, só que na linguagem cabalística você não pode dizer o termo que você usou. Nós usamos o termo golem. Jesus realmente tinha um golem que acompanhava ele e que acompanhava o irmão também. Formava o triângulo divino, formava o triângulo sagrado. Como ele também tinha a esposa espiritual dele, Madalena. E o casamento foi nas bodas de Canaã, oficiado pela própria Maria. Por isso que Maria obriga a encher as talhas de água, que depois se transforma em vinho. Ou seja, é o simbólico do espírito que tem que descer a matéria e se transforma o quê? Um ser físico que possa pregar. O vinho é o sangue.
Então nós sabemos que ele teve esse duplo etérico, vamos dizer assim, materializado, e que inclusive os muçulmanos aceitam essa tradição também, né? Que não foi ele que foi crucificado na cruz. Mas acontece que durante um certo tempo ele teve que passar por todo aquele processo, porque aquilo foi uma iniciação do sangue dentro do processo cabalístico, que Jesus foi um cabalístico. Mas depois, no momento exato da crucificação, realmente ele se desmaterializou e quem tomou conta foi o corpo etérico, o duplo etérico. Né? Mas quem vibrava ao outro lado, quem trabalhava a coisa, era o próprio irmão. Então a igreja diz que Tomé duvidava. É gozado porque a própria dúvida mostra que você só duvida quando você pesquisa e ajuda. Então o irmão não duvidava no sentido de dúvida, ele ajudava. Tanto é verdade que ele quer saber se naquele momento quem era, se era o Jesus, materializado com o corpo Zoharim, ou era o Golem. Por isso que ele toca em Jesus e Jesus deixa ele tocar, que os dois trabalhavam com a mesma energia. Então depois do episódio da paixão, o Jesus Cristo verdadeiro percorreu o mundo, porque ele aparece em várias tradições. Aparece na tradição tupi, por exemplo, com o nome de Sumé, que geralmente se identifica com São Tomé. Então, pelo que você está dizendo, foi o próprio Cristo que esteve por aqui. Acredito que tenha sido porque depois que Jesus passou pelo processo iniciático, você sabe que depois que você atinge seu corpo Zoharim, você já é um ascensionado. Você aparece onde você quer, você já está dentro da consciência cósmica. Eu não sei se realmente Sumé teria sido Jesus, eu acredito até que Sumé tenha sido até, de repente, um mestre Atlanta, que tenha aparecido na América do Sul. Mas nós sabemos, dentro da tradição judaica, que ele foi para a Índia. E levou com ele o irmão gêmeo e a esposa. Não é? E que, como dentro da tradição hebraica acontece, quando o irmão morre ou vai embora, o irmão tem que ficar com a esposa. Então, Tomé, ou seja, Jesus Tadeu, ficou com Maria Madalena, acompanhando um casamento espiritual, não havia sexo. Os hindus sabem disso, eles falam abertamente disso, que Assas Yusuf, ou seja, o irmão de Jesus, andou para a Índia durante vários anos pregando, ele era muito semelhante a Jesus, daí a confusão, porque o próprio Jesus, depois que atingiu o corpo Zoharim dele, que seria uma outra história, seria talvez até um outro vídeo sobre a iniciação cabalística de Jesus, ele o que faz? Ele passa para um plano maior, porque ele estava ligado ao Maitreya, né, que era justamente o grande iniciador dele. E Tomé fica na Índia com Madalena, que depois desencarna na Índia, tanto que existe um túmulo no Paquistão que os muçulmanos chamam de Tumba de Mari, que seria o túmulo da Magdala, que nunca foi uma prostituta, mas foi uma iniciada, foi uma essênia e, acima de tudo, foi uma alquimista. Ela trabalhava com perfumes, ela também seria uma homeopata, ela trabalhava com remédios medicinais da erva, da flora, porque ela possuía o quê? Ela possuía um jardim, um Beit An, Betânia, onde ela trabalhava junto com o irmão Eleazar, Lázaro, que era também um grande iniciado, e que nós temos aquele fenômeno que você conhece, da morte de Lázaro, que não houve uma morte, é um fenômeno simplesmente de Maha Samadhi. Lázaro entrou numa Maha Samadhi, quem deveria tirá-lo da Maha Samadhi era o próprio Jesus. Por isso que Jesus falou, vamos porque ele está dormindo, ele não está morto. Mas vamos depressa, porque ele sabia que se ele demorasse mais um pouco, poderia haver realmente um desenlace. Falando de Índia, Bosco, como é que você explicaria a circunstância de que, após a Idade de Ouro do espiritualismo indiano, o país entrasse nessa crise crônica material, nesse desequilíbrio grave, que ele não está conseguindo superar, desequilíbrio social, econômico, material, né? Que acabou tendo e tem ainda repercussões pesadas, onerosas sobre a parte espiritual. Por que é que esse povo que tinha uma liderança tão trabalhada no sentido da iniciação, do aprofundamento do contato com o eu interior, com esse centro de força, por que é que esse povo entrou nesse descaminho? Olha, essa pergunta também, quando eu fui para a Índia, eu fui com ela. E nós ouvimos essa resposta da boca de uma pessoa, de um ser, de um avatar que existe atualmente na Índia, fantástico, chama-se Satya Sai Baba, que inclusive materializou um retrato de Jesus dentro de uma máquina sem filme para mostrar o verdadeiro rosto que Jesus possuía. E ele diz o seguinte, que a gente não deve esquecer, você entende essas coisas, você é uma pessoa balizada no assunto, que a maioria dos atlantas da última fase atlanta reencarnaram na Índia. E hoje em dia o que acontece na Índia justamente é uma queima de karma total dessa população, porque eles vão reencarnar. E por coincidência que não existe, eles vão todos reencarnar aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. É aí então que nós vamos ter a nossa era de ouro também, que a Blavatsky inclusive falou que a sexta raça sairia daqui. Blavatsky fez uma tentativa objetiva de trazer esses valores para o Ocidente, porque a Sociedade Teosófica foi fundada em Nova York. Exatamente. Em 1875. Só que ela teve que refluir para uma Índia, né? Porque houve toda uma terrível reação e o trabalho dos teósofos continua. Agora, qual seria o relacionamento, como é que você descreveria o relacionamento das origens de Cristo, da fonte
de onde saiu a figura de Cristo com a Atlântida? Os avatares sempre existiram, né? Inclusive nós temos na Atlântida o famoso avatar Numu, que segundo dizem foi uma das encarnações de Jesus também, né? Até porque Jesus, para poder ser o Cristo, ele já tinha passado por reencarnações fantásticas, tá? Senão ele não atingiria esse plano. Ele até se desintegraria quando ele recebesse a vibração do Cristo divino, ou seja, daquele que está colocado no plano iniciático da Kabbalah e da At, que é o grande conhecedor, o grande iniciador. Então, a última reencarnação de Jesus, antes de ele ter sido Jesus que nós conhecemos, ele foi Josué e sofreu a última iniciação nas mãos de Moisés, para depois então ele vir, inclusive com o mesmo nome, que Yeshua é Josué. E latim Jesus. O guerreiro Josué. Exatamente. Então Cristo sempre existiu com vários nomes. Ele nada mais é do que o Mitra. Ele nada mais é do que o Messias dos judeus. Ele nada mais é do que o Buda, como eu falei para você. Ele nada mais é do que o Logos dos gnósticos. É a mesma coisa. E ele está dentro de nós. Nós temos esse embrião dentro de nós. O homem ainda não despertou isso. E essa nova era justamente em que todos dizem que não virão mais avatares, porque agora o próprio homem tem que se avatarizar, ou seja, tem que despertar o seu poder interno e se tornar um com Deus. Mas existe um relacionamento dessa fenomenologia, digamos assim, da avatarização com a experiência atlântica? Houve. Eu acho que não só houve, como houve até quando a Lemúria também. Isso vem desde que a Terra é Terra, desde que a humanidade se tornou humanidade na Terra, né? Essa tentativa de trazer o homem de volta, como o próprio Jesus falou, à casa do Pai. E essa casa do Pai nós situamos no número 3, porque Jesus sempre fala no 3, reparou essa ligação de Jesus com o 3, no terceiro dia eu destruo esse templo, que não era o templo, mas os 3 corpos, físico, mental e astral dele, que ele realmente transforma e fotografa, explode o corpo atômico, fotografa no que hoje a gente chama de santo sudário, que é uma coisa inexplicável pelos cientistas, que estão meio alucinados, porque aquilo ali é uma fotografia tridimensional, outra vez o 3, porque é binar, o Sefira, em que realmente fica o plano criativo daqueles que se tornam tão evoluídos que eles começam a participar da própria criação do universo, junto com a divindade, ou seja, são os Elohim. E como você vê a ideia, insistindo um pouco nesse tema, de que o Avatar é um ser que tem a memória genética de toda a experiência da humanidade, passando pela Lemúria, pela Atlântida. Por isso que ele, por assim dizer, nasce sabendo, né? Ele não começa a ensinar quando bebê, porque ele precisa desenvolver o instrumento da fala. Há um problema de coordenação motora que vem com a idade no esquema biológico, né? Mas ele seria um ser que tem a memória genética, então ele, em vez de nascer apenas sabendo mamar, que o bebê humano, se ele não sabe mamar, ele perece, né? Ele nasce sabendo de todo o cabedal da experiência, da informação que essas civilizações acumularam, né, e desenvolveram, a Lemúria, a Atlântida e tal. O que você acha dessa forma de colocar a figura, o conceito de avatar? Eu acho fantástico, porque realmente para nós o Avatar, dentro do estudo cabalístico, ele volta a ser o grande Atom, o grande Atma. Por isso que na Índia eles são chamados de Mahatma, ou seja, a grande alma. Eles, por um processo de evolução tão grande, eles voltam outra vez ao começo de tudo. Então eles entram na consciência cósmica. Eles são realmente o próprio verbo divino explicando através do ser humano. Por isso que se chama a palavra divina. Por isso que os hindus chamam a consciência de Krishna, que foi outro grande avatar, né? Que hoje em dia nós sabemos que Krishna é Maitreya, que foi justamente quem baixava em Jesus. É aquilo que no budismo é chamado, quando você se torna o grande Buda Amida, ou seja, aquele que praticamente é o intérprete direto da divindade. Se eu entendi bem, você estava dizendo que cabalisticamente não se deve mais esperar a vinda de avatares? Exato, porque agora chegou a maioridade da humanidade, agora a humanidade é que vai ser o seu próprio avatar. Por isso que você sente essa movimentação grande que está havendo em torno do esoterismo, de um modo certo ou não interessa, mas está havendo, esse despertar novo que tem, desse novo ciclo, novo eon, porque o homem está sentindo necessidade de deixar fluir esse processo Atma dentro de nós. Sobre essa questão do avatar, que se fala muito no avatar da era de Aquário, etc., Maitreya, que Maitreya viria, né? O professor José de Souza, Henrique José de Souza, tem uma colocação muito interessante. Ele disse que no ano 1000 a humanidade esperou um avatar. Seria um ser, um homem, né? Uma figura humana com esses poderes todos e esse dom da palavra. O espírito de verdade encarnado nele, né? Mas ele disse que o avatar não veio no ano 1000, veio cerca de 300 anos depois, na forma do renascimento. Não veio como um indivíduo, veio como um grupo, um movimento social, cultural, e que fez o trabalho que um avatar individual, digamos assim, faria, né? A expectativa parece com isto, para o momento.
Exatamente, porque o Avatar ele não é praticamente também só um ser em si, ele é um movimento da própria humanidade. Por exemplo, nós temos inclusive o lado do Avatar positivo e o lado do Avatar negativo, que nós sabemos que, por exemplo, a Revolução Francesa foi um movimento do Avatar negativo, mas que é necessário, é a famosa limpeza, tá? A gente compara isso no tarô com a carta 16 e comparamos com a carta 19. Porque o 19 é o avatar da iluminação e o 16 é o avatar da destruição, é Kali dentro da Vedanta, mas que há necessidade. Então, o próximo avatar agora, que é o Maitreya, como ele é realmente o Cristo cósmico, ele virá num grande movimento mundial. Tá? O árabe, o muçulmano espera o grande Mahdi, o cristão espera a volta do Cristo, a parousia, né? O judeu espera o Messias, e outras religiões esperam uma série de coisas, e o próprio povo, nessa expectativa mesmo, sem entender, espera o quê? A descida de uma nave. Repara como está tudo dentro de um contexto que espera alguma coisa que vem de fora. O disco voador é muito símbolo disso, inclusive o próprio formato do disco voador, o círculo, Ouroboros, aquele que nunca acaba, é o círculo, é a formação de um novo ciclo, de uma ideia cósmica de complementação total que está vindo e que vai ser dentro do próprio ser humano, do próprio despertar da nossa serpente, o trabalho das duas serpentes, Samer e Nahash, a passiva e a ativa. É o nome védico do disco voador, do OVNI, Vimana. Vimana, né? É, exatamente. É uma especulação etimológica que é interessante, que significaria duas mentes, justamente. Exatamente. Via o bi e manas, mente. Não, né? e você vê que a própria descrição do disco voador, um círculo gira para cá, o outro gira para cá, e Miguel e Lúcifer. É a matéria e a antimatéria. Certo. Nós estamos falando da Trindade, né? O número 3. O próprio nome Maitreya é a conceituação do 3, né? 3, exatamente. 3 poderes, 3 vezes poderoso. E eu gostaria de falar sobre a concepção vulgar, digamos assim, da Trindade, que fica faltando, parece que a figura da mãe, que você tem Pai, Filho e Espírito Santo. Você mencionou de passagem alguma coisa a respeito. Desenvolve um pouquinho esse tema. Dentro do judaísmo não existe... Maria, né? Exato. Dentro do judaísmo não existe uma trindade propriamente dita. Existe o que nós chamamos de triângulo divino, que é o triângulo básico da árvore, que é Keter, Chokhmah e Binah. Dentro do cristianismo foi criada uma trindade mais concreta, tá? Então nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho e temos o Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, eu já falei para você, é a Shekinah, por isso que é representado pela pomba. Entretanto, os padres foram um pouco mais inteligentes nisso, porque o que aconteceu? Eles pegaram a figura de Maria, mãe de Jesus, e colocaram a figura de Maria numa coisa que estava faltando, ou seja, a adoração à mãe divina. Tanto que naquele livro, As Brumas de Avalon, no final do livro, quando a Morgana está indo embora, as sacerdotisas estão tristes porque acabou o culto da mãe divina, ela olha para uma imagem que está dentro do convento, de Maria, com a criança no colo, e diz assim, não, o culto da mãe divina não acabou, ele apenas mudou de nome, realmente é verdade. Nós sabemos que a ânima mundi dos gnósticos nada mais é do que a própria imagem da Senhora da Conceição, da concepção, a mãe que concebe, ou seja, a grande criação do universo todo, como também o ser Jesus redentoriza, aquele que redentra dentro de você para tirar o teu poder interno. Então, inteligentemente, a igreja foi obrigada a fazer isso porque ela se deparou, de repente, quando a doutrina cristã apareceu, com o culto de Ísis no Egito, com o culto de Deméter na Grécia, com o culto da grande mãe Cibele entre os romanos, com o culto de estar no que restava da Babilônia, naquelas tribos fenícias, aquela coisa toda. Então, ele tinha que situar também o culto da mãe divina. Então, Maria tomou esse lugar. Quando se fala em a vinda do Avatar, há uma expectativa predominante, talvez a maioria das pessoas sinta assim, de que haverá uma transformação catastrófica, né? Um cataclismo planetário, enfim, que essa mudança, essa transmutação interior, transmutação do estado de consciência, vem junto com uma catástrofe de nível planetário. O que é que você sabe disso? Olha, eu posso te dar duas explicações do que a gente sabe dentro do processo que eu estudo, do grupo que eu faço parte, cabalístico. O primeiro processo catastrófico já está acontecendo dentro do próprio ser humano, que o primeiro apocalipse é o interno. Tá? Nós estamos sentindo que há uma tendência numa grande parte da humanidade de se autodestruir. O excesso de drogas, as guerras, a começar até pela Primeira Guerra Mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial, e foi no nosso século, porque nós estamos num século que está ligado ao número 10 e ao número 9. O número 10 é Malkuth, é a base de tudo, é a própria Terra, é o planeta em si. E o número 9 é a consciência divina no sentido de personalidade humana, é o ego, e o homem tem que se desfazer desse ego, e para desfazer desse ego ele tem que se autodestruir. É a pseudo-morte,
sem ser a morte, mas que às vezes leva à morte física mesmo. Porque nós temos visto, inclusive, estamos sabendo hoje em dia, o número de aumento de suicídios ou pseudo-suicídio, porque você não se suicida só pulando uma janela, uma overdose é um suicídio. O excesso de bebida, o excesso de uma série de coisas. Então, esse primeiro cataclisma já está acontecendo. O cataclisma planetário, nós sabemos que já houveram vários cataclismas. Eu não acredito em fim do mundo, não há fim do mundo. Há renovação. É a própria história da borboleta, que para poder se renovar, ela destrói a crisálida, ela se mata, ela se autodestrói para que venha uma nova vida. Acontece com o ser humano toda hora. Nós destruímos o nosso veículo, o corpo, para renascer outra vez no mundo espiritual e retomar depois um outro corpo pelo processo que eu não chamo nem de reencarnação. Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que ela ficou um pouco viciada. Eu gosto de usar reciclagem. A gente se recicla em cada reencarnação. É um termo novo que a gente está usando dentro do nosso grupo e que eu acho fantástico. Para sair um pouco daquele marresmo da reencarnação. Então, o que eu acho é que o que está acontecendo é isso. Nós vamos ter realmente o apocalipse, pode ser passível de algumas coisas acontecerem na Terra, porque você está sentindo a mudança. Nós não temos mais ordem em sentido de temperatura, de estação. Nós sabemos muito bem que o homem está usando e abusando do planeta Terra. Chega uma certa hora que se você começar a abusar da tua casa, ela começa a descascar uma parede, cai um pedaço da parede, arrebenta um pedaço do assoalho. Não vai a casa cair toda, claro, mas você vai ter consciência quando a coisa começar a acontecer. E isso vai acontecer em certos lugares da Terra. E já está havendo esse processo de conscientização também. Por isso que o eco da coisa, a logia, já está sucedendo. E o mar vai ter um papel muito grande nessa transformação, né? A água é a limpeza, a água de tudo começa, a água é o próprio ventre da mãe. Você é um homem que tem viajado muito e tem conversado com muita gente em várias partes do mundo sobre esses mistérios todos, né? E você teve alguma indicação do que está programado, do que será possível no futuro imediato em termos de mudança da face da Terra? Quando eu estive na Índia, nós conhecemos uma pessoa na Índia chamada Nila Baba, que é considerado o melhor astrólogo de lá. Nila Baba? Nila Baba. É muito amigo, inclusive, do Sai Baba. É uma pessoa que é um médico, inclusive, não é uma pessoa qualquer. E ele apenas deu um conselho para a gente que em 1997, depois disso, a gente não ficasse mais em litoral, fosse ele qual fosse. Porque ele explicou a situação. Ele disse que a tendência, por causa dessas queimações, todas estão havendo em florestas, esse uso meio alucinado da força atômica, a tendência é vir o efeito estufa. E com isso, todo o gelo que existe nos polos vai começar a derreter e vai aumentar, vai engrossar o volume de água. E vai haver uma invasão natural das águas em certas terras. Não acredito que seja uma coisa assim catastrófica, divina mesmo, mas haverão sim, e pode prejudicar a vida das pessoas que moram no litoral. Tá? Nós estamos vendo aqui mesmo no Rio que certas praias nossas estão começando a desaparecer devagarzinho. Tá? Eu tenho muito respeito ao mar, porque eu sei que o mar é o princípio e o fim. A própria palavra mar vem de mãe, não é? Mar. E tem a ver com a letra 3 também, né? Exatamente, aí é que está. Quer dizer, tudo o tridente de Shiva, né? O tridente de Shiva é quem toma conta da Terra, porque o tridente, quando você abaixa os braços, ele se torna a cruz, o quadrado. Quer dizer, eu falei letra 3, no sentido de que é o número e a letra, e né? A letra, exatamente. É o M também inicial. Exatamente, que é o próprio M da mãe também, né? Que é o 3, porque a mãe trabalha através do processo ventral que está dividido em 3 partes. É o útero, é o ovário e é o próprio membro vaginal onde começa o processo da concepção. É o tridente da mãe, é o tridente que vai para baixo, que era simbolizado pelos hippies. Isso. Eu quero ressaltar só para quem está nos ouvindo, ouvindo e vendo, né? Que o Nila Baba, como disse muito bem o Bosco, colocou como tendência, quer dizer, não é uma fatalidade, certo? Exato. É uma tendência, porque nós já estamos falando aqui várias coisas que podem desagradar alguns grupos, e não queremos agradar também aos corretores de imóveis, por exemplo. Bom, de repente eles podem começar a vender terreno lá para cima, ninguém sai perdendo. Pode até tirar partido dessa situação de repente, né? Então tá bom. Agora, essa transmutação, ela já está ocorrendo, então, em nós. A gente sente isso. A gente sente não só na humanidade, não só... Porque eu sou o tipo da pessoa que... Eu não sou aquele esotérico que me esconde, não. Eu vivo no meio da multidão, eu vivo no meio do povo. Eu acabo de fazer meus estudos esotéricos, eu vou sentar no meu barzinho, tomar minha cervejinha e conversar com o povo. Salomão fazia isso, inclusive. Harun al-Rashid fazia isso. Eu fiz uma pesquisa em cima de Jesus, já que nós estamos falando dele. Eu peguei Jesus muito mais em banquetes do que praticamente dentro do templo. Inclusive, ele frequentava a casa de pessoas que não eram muito bem vistas naquela época, que seriam praticamente os bicheiros de hoje, que eram os publicanos. E ele frequentava por quê? Porque o avatar não vem para se fechar dentro da sua vaidade e dizer, eu sou um avatar, venham a mim. Não, ele tem que ir. Ele tem que justamente levar a verdade, ele tem que ir ao povo. Então, acho que nós temos também que estar em contato com o povo. Porque a própria palavra do povo é a sabedoria de Deus.
Então você sente a coisa, porque o melhor livro, quando perguntaram para Shimon Bar Yochai qual o melhor livro que você poderia entender de Deus e do universo e da humanidade, ele falou, olhe em torno, vive a vida em torno de você. E você começa a sentir justamente através dos papos, das conversas, que está havendo uma grande mudança, uma parte se autodestruindo, a outra parte cheia de perguntas, de questão. Então eu acredito que de uns 30 anos para cá realmente houve uma grande virada. Tá? Por isso que justamente o símbolo era o tridente para baixo. E essa virada está sendo feita pela Mãe Divina, porque ela sempre que vira, ela sempre quem dá a mutação. É a mulher quem vira tudo. O homem está sempre por trás, mas é a mulher que prepara as coisas. Haja visto que até as épocas que você situa através do quê? Do traje feminino, da moda feminina, porque é ela que mantém a mutação. Nós tivemos a mutação da mini saia, que praticamente muita gente não se toca do lado esotérico, tudo tem seu lado esotérico, tem seu lado oculto. A mulher praticamente quase que deixou à mostra o quê? Os órgãos genitais, é uma liberalidade, é o processo da vinda da Mãe Divina, é o processo do chamamento da dualidade divina para um novo ciclo que vem, que é um ciclo inclusive muito forte, porque é o ano 2000, está ligado à Mãe Divina, está ligado à sabedoria divina. É muito bonito isso que você está dizendo, e bonito em vários sentidos, né? E me lembra a questão da dança do ventre, essa ascensão do interesse pela dança do ventre. Voltou de novo, voltou. Que é justamente o simbólico da Mãe Divina. E isso está muito bem exposto dos vídeos da nossa série por Yasmin, um vídeo exatamente sobre dança do ventre, o aspecto esotérico da dança do ventre. E a valorização também até de regiões do mundo que são femininas, como a própria Antártida. Isso, né? Exatamente, a Antártida. E você repara que está no próprio Brasil. O que é mais importante no Brasil hoje em dia? Uma região feminina, a Amazônia. Exatamente. Mas, Bosco, vamos falar um pouco ainda de certos aspectos da Bíblia que são controversos, né? Você já deu a sua palavra, a sua visão da questão da família de Cristo, né? Vamos falar um pouco da figura de Satanás, que no livro de Jó há uma referência expressa, claríssima, só eu não entendo que não quer, pelo menos na minha maneira de sentir, colocando Satanás como filho de Deus. Fale um pouco sobre isso. Porque Satanás é filho de Deus, sim, porque o Satanás nada mais é do que nós mesmos, é o nosso lado negativo que existe dentro de nós. Você sabe que o pentáculo é o símbolo do homem, penta, né? Se você vira o pentáculo de cabeça para baixo, ele simboliza o quê? Um homem de barbicha com 2 chifres. É o diabo criado pela igreja. A igreja criou um símbolo em cima de um outro símbolo, porque o homem tem dentro de si, no momento exato que ele incorpora, que ele corporifica, que ele passa a ter sangue, e que ele se torna filho de Lilith, que é a alma, nada mais é do que a alma que necessita de sêmen, de sangue e de suor para poder viver, para poder se corporificar, ele passa a ser o filho da matéria. É simbólico, uma antítese da divindade, é o rosto negro, como nós chamamos. Então, realmente, ele passa a ter o processo do bem e do mal, que o animal não tem, mas nós temos. E ele passa a usar, não mais um instinto normal, mas ele passa a usar uma coisa chamada intelecto. Aí é criado este diabo que a igreja nos mostra, que eu vou te explicar o simbólico dele para você sentir. Os 2 chifres endurecidos. Nós sabemos que nós temos aqui 2 chakras temporais de luz que Moisés usava. Mas quando o homem se corporifica e vai ao excesso da corporificação, isso aqui endurece, se tornam chifres duros. Ele perde a sabedoria divina e passa a usar apenas a sabedoria humana, a Haná, que é a Santana, a avó de Jesus, né? A sabedoria do homem, do ser, e num sentido errado. A cor vermelha e preta, o homem precisa de reencarnar, de reciclar, de voltar muito à matéria, que está muito agarrado à matéria. O preto é a matéria, o vermelho é o sangue. O rabo, a cauda, nós sabemos muito bem que nós temos dentro de nós, sim, uma cauda de luz imensa, que nós temos que equilibrar do telúrico ao córnico, que é a nossa kundalini. Porém, quando o homem está muito preso ao processo dos excessos, inclusive até a própria deturpação do sexo, essa energia cai, é o símbolo do rabo que toca. E o tridente, que nós temos dentro de nós o poder trino, não é? Nós temos dentro de nós o corpo mental, o corpo causal e o corpo físico. O homem passa a deixar de trabalhar isso no sentido positivo e passa a usar no sentido negativo, catucar, fazer mal ao seu semelhante. Daí o símbolo do catuca no inferno que os demoninhos fazem com as pessoas. O homem começa a fazer mal ao seu semelhante. Esse é o verdadeiro símbolo de Satanás, que é o inverso de Lúcifer, porque Lúcifer não é Satanás. Lúcifer é o portador da luz. Lúcifer é Beliel. É o símbolo da própria humanidade, porque a história conta que quando Deus está criando, ele cria de frente de 2 grandes arcanjos, Miguel de um lado e Luzbel do outro. Então, Luzbel, aliás, eu troquei, não é Belial, Luzbel. Então, o que acontece? Ele só se dirige a Luzbel, ele só fala com Luzbel, porque Luzbel é bonito, Luzbel é inteligente. Até a lenda diz que Miguel fica um pouco enciumado com isso. E Luzbel se enche e resolve criar igual a Deus, e nós sabemos da história, da famosa revolta, né? Foram projetados, os anjos caídos. Agora, vamos tirar isso dentro de uma explicação mais clara.
A própria ciência sabe muito bem que quando começa a movimentação de partículas no universo, essa movimentação está presa a dois processos de matéria e antimatéria. Miguel é antimatéria, é energia pura, que não precisa encarnar. Mas por que Luz-Bel é bonito? Por que Luz-Bel é inteligente? Porque ele é matéria, somos nós que vamos corporificar. Então, realmente, nós somos o Filho de Deus. A história de Jó está ligada a isso, que o próprio Jó trabalha o processo dele como sendo a própria humanidade. A humanidade, ela vem rica de coisas materiais. Jó era rico. Depois a humanidade passa por um processo kármico, que podem acontecer centenas de desgraças aqui na Terra, porque isso aqui é um planeta cumpridor. Tá? Mas depois o homem, quando encontra o seu Deus interno, ele passa a ser rico da graça divina. É aquele terceiro estágio da vida de Jó, em que ele volta a ser outra vez rico, mas um rico consciente. Então, por isso que no meu tarô, Jó está dentro de um triângulo, ele é o eremita, o buscador. Então, o Satanás, o Filho de Deus que ele está referindo, é ele mesmo. O Satanás que não entende a coisa ainda e pensa que o homem só é rico quando tem dinheiro, quando tem casas, quando tem prosperidade, como se diz, dois materiais. O que Deus não é contra isso, mas você saiba ter aquilo. Você saiba ter o copo d'água na mão, tomando água sem se engasgar, como dizem os zen budistas. É essa a história. E como eles são irmãos, parece que eles estão se fundindo dentro da nossa consciência, exatamente, exatamente. Porque o próprio pendurado, quando ele desce, ele mostra uma tentativa a trabalhar essa parte negativa nossa da matéria, que é necessária, nós temos que ter. Tanto que a criança nasce de cabeça. A criança sai por debaixo da mãe. É o simbólico do pendurado. Isso aparece num trocadilho, né? Que os trocadilhos são reveladores, já dizia o velho Freud, né? De democracia como o governo do demo, né? Isso. Afinal, é o regime do povo, né? Não, e a palavra demo, que vem de daimon, do grego, né? Que eu falei, o daimon é o contrário do cosmos, mas é o equilíbrio do cosmos. Miguel jamais, em hipótese alguma, poderia trabalhar com a sua espada se ele não estivesse lá embaixo esperando como base dessa espada o tridente de Lúcifer. Porque o tridente de Lúcifer da espada de Miguel forma o quê? O número 4, a verdadeira criação, a básica. Bosco, há duas tendências, dois movimentos muito presentes, muito fortes dentro desse quadro geral de transmutação, que a gente chama de nova era, a era de aquários, etc., que é o movimento da autoajuda e o movimento da cura holística, que já é moda se dizer autoajuda. Eu tenho certeza que dentro de pouco tempo não vai mais se dizer cura, vai se dizer também autocura, uma palavra muito mais fiel, né? Ou seja, qual é a contribuição, no seu entender, de Cristo nesse processo? Porque esteve aqui conversando outro dia conosco com o médico Paulo Araújo, que trabalha em cima da medicina cristã, da ciência cristã, a ontologia médica, né? Ele diz que Cristo é um professor de medicina. Ele situa Cristo como um homem que veio, quer dizer, um ser, uma inteligência superior, que veio dar o roteiro da verdadeira medicina, da medicina ontológica. Como é que você vê isso? Ele falou certo, só que eu te dou mais uma ligeira explicaçãozinha. Não esqueça que Jesus, sendo essênio, os essênios sabiam lidar com a homeopatia, tá? E não esqueça também que não só lidavam com a homeopatia, como eles eram também conhecidos na Alexandria com o nome de Seraptas, ou os terapeutas, que é uma corruptela da palavra Serapion, os adoradores de Serapis, o deus Serapis do Egito, que nada mais era do que uma grande casa de iniciação de medicina não só material, como medicina espiritual. Ora, Jesus esteve no Egito, nós sabemos disso. Aquela pseudo-ida para o Egito, da matança dos inocentes que não houve, que até hoje se pesquisou e não se encontrou matança nenhuma, é apenas uma explicação da ida de Jesus para o Egito, onde ele começou o processo iniciático em Alexandria, que era o maior grupo, onde se vivia o maior grupo de iniciados cabalísticos e essênios. Jesus veio com uma força muito grande no trabalho, não só de medicina, conhecedor da coisa, porque nós sabemos que no judaísmo cada letra sagrada está ligada a um órgão do corpo, mas também no lado espiritual. E ele sabia desse poder da autocura. Tá? Tanto é verdade que ele dizia, vai que a tua fé te curou, vai que o teu poder te curou. Se a pessoa não estivesse harmonizada com ele, ele perguntava sempre às pessoas, tu crês? A coisa não aconteceria. E tem um milagre de Jesus que pouca gente se toca, em que ele dá uma aula para os discípulos dele. Os discípulos tentam desacatar, tentam até que praticamente competir com eles. E trazem um cego e dizem assim, mestre, este é um cego de nascença, como quem diz assim, se vira, que essa é brava. E o que ele faz? Ele abraça o cego, pergunta se o cego crê, ou seja, cria o processo energético da coisa holística em si e, ao mesmo tempo, a autocura, porque ele desperta a energia da crença, da força, do poder interno do cego. E ele dá uma aulinha muito rápida de homeopatia e de um trabalho também de uma homeopatia muito mais poderosa que nós não conhecemos. Porque o que ele faz? Ele cospe no chão. Faz um barrinho com o dedo e coloca no olho do cego e o cego passa a ver. E ele usa aquela famosa frase que aí só um avatar pode usar, né? Teu karma, teus pecados estão perdoados, ou seja, há um alívio kármico nesse momento. Ora, o que é que ele faz ali naquela homeopatia? Nós sabemos que a terra da Palestina, de Israel atual,
É uma terra vitrificada, é uma terra muito cheia de cristal, é uma terra castigada pela vibração, castigada não, abençoada, vibrada pela vibração do raio solar. Então, aí ele usa o quê? O cuspe. O que é a saliva? Que nós sabemos que hoje em dia a saliva é uma coisa curativa e sempre foi usada como coisa curativa no Oriente. A saliva é um dos caminhos da materialização de uma coisa chamada ectoplasma. Ele usou o dedo, nós sabemos que do nosso dedo saem energias. Ele fez o trabalho do movimento pendular e ao mesmo tempo o movimento espiral da criação. Ele materializou ali a energia que ele precisava para fazer o quê? Materializar o cristal dos olhos do cego. O Paulo Araújo, que eu citei, ele vai mais longe. Você falou homeopatia, eu perguntei ele sobre homeopatia, ele disse, olha, a homeopatia também é material, só que ela usa uma porção menor de matéria do que a alopatia, né? Ele defende que a medicina prescinde de todo esse material, de qualquer apoio material. A medicina que ele exerce é completamente mental. Eu contra-argumentei com ele dizendo o seguinte, mas o nível de consciência geral exige uma certa teatralização. Há um apoio, às vezes numa vestimenta, numa coisa, né? Mesmo numa ritualística e tal, num traje, alguma coisa. Ele admitiu isso, mas ele acha que é preciso superar isso. Não, no novo ciclo que está vindo, não vai. O próprio Krishnamurti fala uma coisa fantástica. Ele diz que na nova era, nem mais o nome de Deus será usado, que Deus não vai ser mais adorado, vai ser vivenciado. Mas note bem, eu citei esse milagre de Jesus, porque nos outros milagres você vê que ele só coloca a mão. Mas ali foi uma espécie de lição, talvez até para dar uma lição aos discípulos que tinham quase que desacatado ele. Mestre, esse aqui é um cego de nascença. Ora, o cego de nascença mostra o quê? Que não era só a doença em si, era uma doença kármica, vinda de outra reciclagem, de outra reencarnação. Daí o trabalho executado por Jesus quase que como uma liçãozinha, uma parafernália que foi necessária. Mas o próprio médico, sem querer, usa uma parafernália. Por que todos os médicos se vestem em branco e agora estão se vestindo todos de verde? Porque a cromoterapia funciona na cura também. Sem querer, terem guiados até pela própria mente cósmica, o ser humano trabalha uma série de coisas. Por que hoje em dia nós usamos muito mais sapato de pele, de borracha do que de couro? Que nós sabemos por uma consciência cósmica que de repente obrigou a vir à moda esse sapato de couro, por essa vibração negativa que a Terra está passando, é uma defesa que nós temos. Olha, no Evangelho de Marcos, segundo Marcos, há um trecho onde Jesus dá de comer aos discípulos, não me lembro bem nem se é depois da multiplicação dos pães. É no momento da materialização dos pães. Dos pães, né? E alguns fariseus vêm reclamar, dizem, olha, os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Pela lei mosaica tem que lavar as mãos. Há uma série de preceitos que são de higiene, colocados como regras religiosas, né? E os fariseus reclamaram. Então Jesus disse, olha, no corpo do homem não entra nada de mal de fora, né? O que vem de mal para o corpo do homem vem do coração dele, né? Se ele está com o coração limpo. Então essa questão evoca um ponto delicado, quer dizer, porque nós trabalhamos, pessoas como nós, de diferentes maneiras, trabalhamos em cima de um ramo de conhecimento, uma linha de conhecimento, de experimentação, que nega uma série enorme dos valores da ciência material, da cultura material e tal. Então, quando você assim, não lava as mãos, não precisa, se o teu coração está limpo, porque isso, em última análise, que ele está dizendo ali nas palavras do apóstolo, né? Parece uma coisa obscurantista, como se nós estivéssemos negando toda uma conquista científica em diferentes direções. O Paulo Araújo me deu uma resposta interessante, ele disse o seguinte, olha, isso aí deve ser uma dessas más traduções, que dificultam o entendimento da coisa em si. Como dizia o Henrique José de Souza, você tem que entender a palavra que vivifica e não a letra que mata, né? Então ele disse que aí está uma letra que mata. Como é que você vê essa questão desse equilíbrio, dessas grandes linhas do esforço da humanidade, de se conhecer o ser humano e de conhecer a natureza, se entrosar com ela, trabalhar com ela? Que sempre houve má interpretação e interpretação de proposital de coisas que interessavam, houve. No Evangelho, então, foi uma vítima disso. Mas eu vejo de modo muito forte isso, até você tocou na coisa holística, aí está Jesus sem querer não, ele falou dentro da coisa holística, e ninguém se tocou. Porque realmente os preceitos higiênicos que Moisés passou, quando ele ficou os 40 anos no deserto, eram necessários. O próprio Jesus, como uma pessoa evoluída que era, sabia que aquilo não era religioso, era higiênico. E que depois isso seria retirado de dentro da religião e colocado no sentido medicina. Só que a medicina naquela época não havia atingido isso. Quando ele se refere ao que, como ele mesmo diz, o que mata não é o que entra na boca, mas o que sai,
Ele está se referindo ao lado holístico, que é o lado da autocura, porque os discípulos dele já eram iniciados, ele estava preparando os discípulos. Ora, se os discípulos eram iniciados, estavam preparados, a energia que saía da mão deles não havia necessidade de passar debaixo da água, porque a própria energia já limpava as impurezas de qualquer coisa que se aproximasse dele. E quando o homem está livre de qualquer impureza através da sua energia, não há necessidade de perigo, não há necessidade de ter medo. Eu tenho pessoas, amigas minhas, que estão trabalhando diretamente com a idética sem ter o menor medo de contato, porque eles pensam em tudo menos em doença. Quando você se prepara para uma doença, você já está doente. Então é o caso que Jesus quis falar nessa hora, nesse exato momento. Os fariseus, que eram ortodoxos, como eu falei, seguiam ao pé da letra, coisa que ainda estavam presos à letra morta. Entende? Certo. E Jesus já estava liberto da letra morta. É chato porque depois a própria igreja cristã voltou à letra morta de novo. Tá? Então acho que está na hora de a gente se libertar desses cadáveres todos e passar a letra viva, que está dentro de nós. Então a gente pode imaginar que esses dois movimentos eles podem caminhar simultaneamente, convergindo, né? Tranquilamente. A tendência, inclusive, da ciência é voltar outra vez ao regaço da mãe, que é a espiritualidade, do qual ela se separou por questão de vaidade humana. Né? Quando se chega na física do buraco negro, física e metafísica não tem mais distinção. Não tem mais, exatamente. Aquilo ali nada mais é que a passagem do relativo para voltar a ser absoluto de novo. Por isso que ninguém entende, que ninguém pode entender o absoluto. E a própria palavra negra simboliza a própria luz, é a luz incompreensível. Me diga uma coisa, como é que você situaria a ideia de Cristo, os ensinamentos, dentro de uma realidade contemporânea? Eu quero falar especificamente da informática. Você tem algum tipo de estudo sobre o relacionamento da informática com essa teia de conhecimentos e informações que penetram os sentimentos e que trabalham no sentido da transmutação? Como é que você vê isso? Eu vejo isso como uma coisa positiva, embora, como sempre, a gente sabe que tem um lado dual, tem um lado negativo. Porque eu acho que cada macaco no seu galho, nós estamos agora numa época de um galho de tecnologia, então nós temos que dançar conforme a música. Lembra que Jesus viveu numa época que a tecnologia era totalmente diferente. Inclusive, ele já trabalhava com uma tecnologia que acredito até que seja a tecnologia do futuro, tá? A despeito de toda essa tecnologia que nós temos hoje. Ele não escreveu, ele falou, o importante é o verbo. No futuro o homem vai falar, e tão bem falado, que não vai haver necessidade nem que as coisas sejam gravadas, porque vai ser gravada dentro da própria máquina humana. Porque no terceiro milênio vai trabalhar a própria tecnologia humana perfeita, que não trabalhou antes, nem está trabalhando ainda agora. Mas por enquanto nós precisamos de máquina, como naquela época eles precisavam de papirinhos, de coisas para escrever. Mas sempre até a própria máquina pode passar uma mentira do homem. Quando nós estivermos trabalhando na nossa máquina autêntica, que é o nosso corpo já trabalhado, não vai poder passar mentira, porque aí está a própria verdade dentro de nós. E é então que ele diz a frase, a verdade é que realmente vai salvar. Sem mais necessidade de explicações, sem mais necessidade de mentiras ou de excesso de rituais, o que eu vejo assim como uma capa, como uma tampa para cobrir uma comida que foi de ontem. Você diria então que essa transmutação ela é em todos os níveis, no nível orgânico, total, no nível material? Total. Apareceria um sexto sentido materialmente? Esse sexto sentido já existe na mulher, né? A mulher é uma coisa muito apurada do sexto sentido. Ora, nós sabemos que de um tempo para cá, as coisas vêm, às vezes, dentro de uma certa brincadeira, ou de um certo... A divindade aproveita até as próprias facetas da época para poder jogar as coisas dela. Então, de um certo tempo para cá, começou-se a falar muito no lado feminino do homem, coisa que deixou muito machão nervoso, né? Mas isso é mentira, porque o próprio homem machão está tentando transformar o lado feminino dele para a masculinidade dele. Entende? Então, sempre houve esse lado feminino do homem, que o que está sendo mostrado agora é que o homem também tem o seu sexto sentido, só que ele abafa. Tá? A mulher tem que mostrar o sexto sentido porque ela já vem dentro do processo mãe, que o homem não é. O homem é um processo pai. Então ela precisa desse sexto sentido para trabalhar melhor os chakras dela, porque justamente o sexto sentido está ligado ao sexto dia da criação em que apareceu o homem, ao sexto ciclo que apareceu o homem. E a mulher precisa do sexto sentido, porque no sexto sentido dela é que começa a se formar o filho. O sétimo é o próprio nascimento e a ligação dela com o filho. Então a tendência realmente é uma grande mutação, que Blavatsky inclusive viu isso, você sabe disso, o professor Henrique também, e até perda de alguns órgãos nossos que não terão mais necessidade. E eu tenho uma prova disso contundente. Hoje em dia ninguém mais morre de apendicite, mas há 50 anos atrás muita gente morria de apendicite. Era moda. Era moda, inclusive. Né? Então a tendência realmente é uma grande mudança. Tá? Eu espero até que nessa mudança os dentes desapareçam, que é um trabalho desgraçado. Eu estou trabalhando com isso agora. Você sabe disso. Exatamente. O perigo que é. Porque o homem não vai deixar de comer carne totalmente, então ele não vai ter mais necessidade de dente. Agora, nós estamos falando de dois movimentos, o mergulho na matéria e a subida do espírito, né? Que eles são movimentos simultâneos, né? Exatamente. E eles não competem um com o outro, eles se completam.
Mas essa complementação é muito interessante, eu vou te mostrar através da numerologia, porque o 1 e o 10, o 1 é a vinda de tudo, o 1 sai do ovo cósmico, e no 10 ele volta ao ovo cósmico. Então são as 1001 noites, tá? Que eram contadas por uma mulher chamada Sherazade, que nada mais é do que Shintizade, até as letras hebraicas, tá? Que levam o quê? Ao autoconhecimento. Por isso que todos os contos da Mil e Uma Noites são contos iniciáticos. É uma preparativa de você descer e voltar. É o jogo iniciático do ioiô que os portugueses trouxeram do Tibete. A subida e a descida. O Mário Rossi de Luna diz que são as 1001 noites, que são as 1001 vicissitudes do ser humano. O que é que ela faz, a Sherazade? Ela tenta salvar a vida dela, ou seja, o que é que Shin e Tizad fazem dentro do ser humano? São letras que estão ligadas a uma percepção para que o homem se salve, se redentorize, se redentrize. Redentre, aliás, né? Para poder conhecer o seu poder interior. E a irmã chamava-se Dinazarda, que é Din, é Geburá, é o karma. Ela ajudava a irmã. O karma justamente ajuda o homem no seu processo. Entende? E o sultão chamava-se Shariar, que nada mais é do que Shariar, a palavra sagrada que fica acima de Da'at, que é aquele que apenas executa a lei divina neutramente. Você mesmo falou que as potestades são neutras. Bosco, eu gostaria que falássemos um pouco também sobre a ligação de Jesus Cristo com a grande fraternidade branca e o governo oculto do mundo. Inclusive, você sabe que o credo cristão prova isso, né? Tem uma passagem do credo cristão que ele diz assim: no terceiro dia desceu aos infernos. Ora, dentro do verossímil da coisa, Jesus não ia passear no inferno, que a própria doutrina diz que quem estava no inferno jamais seria salvo. Então seria até um ato de sadismo de debochar das pessoas que estavam no inferno. Então não é o inferno que a igreja fala que ele desceu. Sim, mas sim, ao interior da terra, assim, no processo alma mundi, para encontrar com quem? Com o grande Senhor do mundo, com Melquisedeque, e ao mesmo tempo trabalhar a renovação da luz luciferina, tanto que você vê que Jesus é sempre representado com um manto vermelho e a vibração luminosa de Jesus, que nós sabemos disso dentro das fraternidades, qual é? É a rubi dourada. Até hoje, no sacramento da ordenação, o ordenando, aquele que vai ser sacerdote, padre católico, jura ser sacerdote da igreja de Melquisedeque, né? Mas eles têm que fazer isso, né? Porque existe a parte mística do cristianismo, que o Lidi Bitter tão bem escreveu. E note uma coisa interessante também que esse grupo que eu pertenço chama a atenção. A descida ao inferno também pode ser uma descida, já que foram em 3 dias, como sempre o 3, dentro de um processo, trabalhar os seus próprios 3 corpos básicos e descer dentro do próprio eu inferior e eliminar toda a negatividade do eu inferior que o ser humano tem. Porque o próprio Jesus foi, segundo o Evangelho fala, tentado pelo demônio, que não foi uma tentação do demônio, mas sim uma autotentação. Ele botou para fora, naquele momento, todo o seu processo, ele fez uma espécie de daime interior, sem o daime, né? Botou para fora todo o processo negativo que havia nele. Essa que é a verdadeira tentação do diabo. Bom, nós vamos falar com o Bosco novamente num outro vídeo sobre o relacionamento de Jesus Cristo com a grande fraternidade e o governo oculto do mundo. Não vamos esgotar o assunto todo dessa vez, porque o assunto é inesgotável. Então fica para a próxima.